meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Então, gente, um país que não conhece a história, né, principalmente ano de eleição, tá afadado a repetir aquelas fezes do passado. Então eu acho que convém a gente olhar pro passado pra ver o que já deu de errado pra gente tentar não repetir no futuro, né? Porque você pode não saber, meu filho, mas várias coisas aconteceram nesse Brasilzão da massa, né? Então hoje nós vamos falar de 10 notícias que abalaram a história do Brasil. Gente, foi coisa tão pesada, tão maluca, que a gente tem que saber, né? Apresenta pros seus amigos, manda o vídeo, fala pra eles se inscreverem no canal, vai que eles gostam, né? E se você é esse amigo, vai e clica nesse botão gigante vermelho lá embaixo, ó, e badala esse sininho aí, meu filho, que todo domingo, 11 horas da manhã, você recebe um alerta no seu e-mail, no seu celular, vai ter Nerd Show. E você tá sabendo das novidades do Nerd Show? Gente, Nerd Show tem tantas novidades, né? Primeiro que tem o podcast do Nerd Show, né? De 15 em 15 dias, na quarta-feira, tem um programa de rádio no www.nerdshow.com.br. E a outra novidade é que você pode participar comigo lá no Instagram, tem conteúdo exclusivo no Stories do Instagram. Inclusive vai rolar velharia lá no Instagram, então me segue no Instagram, @canal Nerd Show. Gente, tá tão divertido lá, você tem que participar, tá? Então vai, segue que você não vai se arrepender, tá? Tô te esperando lá. Mas então agora vamos pra coisa séria, vamos começar com essas notícias que o pau já quebrou aqui no Brasil, viu? Então, vambora. Primeiro a gente vai para 1954, quando uma notícia chocou o Brasil. É claro que eu tô falando do suicídio do Getúlio Vargas, você lembra? E atenção, acaba de suicidar-se em seus aposentos do Palácio do Catete o presidente Getúlio Vargas. Pra você que não conhece, o Getúlio Vargas era um dos presidentes mais populares do Brasil. E ele teve toda uma importância que você deve sentir até hoje, né? Por exemplo, você recebe salário mínimo, né? Você tem carteira de trabalho. Foi ele que instaurou toda essa parafernália toda aí no Brasil, que até então não tinha. Tipo assim, antigamente o pessoal não trabalhava 8 horas por dia, entendeu? Eles trabalhavam até quando o patrão quisesse lá, entendeu? O trabalhador brasileiro possui hoje o seu código de direitos, a sua carta de emancipação econômica. E se você não lembra muito de onde veio Getúlio Vargas, eu vou te falar o seguinte, ó. Em 1930, Getúlio Vargas acabou com a República do Café com Leite. O que era essa República do Café com Leite? É o seguinte, ó. Os presidentes normalmente vinham ou de São Paulo ou de Minas. O forte de produção de São Paulo era o café e em Minas Gerais o leite. Em 1930, o Getúlio Vargas, que era do sul do país, né, que era o Rio Grandense, ele tomou o poder, né, e começou a fazer uma mudança no Brasil. Aí eu te falei, ele criou a carteira de trabalho, ele criou a previdência social, ele criou o salário mínimo. O pessoal tava com medo dele fazer de conchava ali com o Perón na Argentina, entendeu? Instaurar o regime que tava lá, o pessoal tava meio com medo disso. E quando o pessoal tá com medo de alguma coisa na oposição, o que eles fazem? Eles vão tentar tomar o poder. Então estão falando assim, ó, Getúlio, sai do poder, meu filho. Aí eles, não vou sair daqui, eu só vou sair daqui morto. Não vai acontecer nada, só morto que eu saio daqui. E eles começam a pressionar, até que teve um estopim pro negócio todo acontecer, que foi um atentado contra o jornalista Carlos Lacerda, né, que era o principal opositor do governo do Getúlio. Ele sofreu um atentado quando ele tava chegando em casa na rua Toneleiro, lá no Rio de Janeiro, né? E o que você acha que aconteceu, né? Esse atentado caiu na conta do Getúlio, como se ele estivesse querendo silenciar as pessoas. E o que descobriram? Que o mandante desse assassinato era o chefe da guarda pessoal do Getúlio Vargas, entendeu? A trama se complica. E todo mundo renuncia, eu só saio daqui morto. E foi o que aconteceu, né? Pra não dar esse gostinho de vitória, em 24 de agosto de 1954, no Palácio do Catete, que até então era a sede, né, que o presidente morava lá, tinha um quartinho, ele se suicida e deixa uma carta aberta à nação, que é muito famosa, você já deve ter visto. Olha só. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida. Agora ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Aí você vê que ele realmente estava certo, né? Ele saiu da vida para entrar na eternidade. E muita gente ficou muito chateada com a morte do Getúlio Vargas, que foi um presidente que marcou o século XX. Agora, claro, né? Outra notícia que mudou o rumo do Brasil foi a notícia do golpe de 64. Você lembra disso? Assim sendo, declaro vaga a presidência da República.
Gente, o golpe de 64 deu origem ao regime militar ou a ditadura, ou você chama do jeito que você quiser chamar, tá? Eu não quero treta aqui não, eu vou chamar de Beatty Night, que eu acho muito mais legal do que ficar dando nome aos bois aí pra vocês brigarem. O que foi o Beatty Night, né? O golpe de 64, o que aconteceu? Você gosta do Mickey? Você gosta dos Estados Unidos? Você gosta de comprar coisas dos Estados Unidos, né? Pois é, mas nessa época os Estados Unidos não eram um povo muito legal aqui com o Brasil. Você pode pensar que não tem nada a ver com os Estados Unidos o que aconteceu aqui no Brasil, mas você deve lembrar que nós estávamos na Guerra Fria, né? O que foi a Guerra Fria? Foi o período depois da Segunda Guerra Mundial da bipolarização do mundo, né? Tinha o polo comunista e o polo capitalista. E o que os Estados Unidos são bons? Eles são bons de propaganda. Tudo que eles querem colocar na cabeça do povo, eles colocam. Então, quais que foram os antecedentes, né? Tava lá o João Goulart, nosso querido presidente na presidência, tava tentando fazer algumas reformas, né? Ele era um presidente meio de esquerda, e ele tava querendo, tipo assim, fazer a reforma agrária, fazer algumas mudanças, né? Se você não sabe o que é reforma agrária, ele queria comprar terras improdutivas para pagar de muitas vezes, né? Repartir assim, ó, e dar pro pessoal. Aí os Estados Unidos ficaram de butucas e falaram assim, não, esse cara aí não dá pra ser o presidente do Brasil, não. Imagina se a gente tem outra Cuba aqui na América do Sul. Não tem jeito. Então, depois de muitos anos, né, foram liberados documentos e conversas e várias coisas que provam que os Estados Unidos tiveram uma grande porcentagem de culpa do golpe de 64, porque eles que incitaram os militares, né, eles que deram força, propaganda e tal, com medo de que o João Goulart fizesse o Brasil virar comunista. I think we ought to take every step that we can, be prepared to do everything that we need to do. I had to get right on top of it and stick my neck out a little. We just can't take this one and Eu não sei se você percebeu, mas tá um leve discurso que parece muito 2018, né? Mas você deve pensar assim, mas peraí, mas por que o povo apoiou que os militares fossem tomar o poder? Porque nessa época o pessoal morria de medo do tal do comunismo. Tem um historiador falando no documentário que eu vi que as crianças eram levadas pra igreja pelas professoras pra começar a rezar contra o comunismo, pra você ter uma ideia. Era um bicho papão do negócio. E depois de uma marcha que teve contra a família, os bons costumes e não sei o que, né? Mais de 1 milhão de pessoas foram às ruas e um certo período aqui em Belo Horizonte, um dos generais disse abertamente na rádio Itatiaia, né, que tinha um complô pra tirar o João Goulart da presidência. Aí foi aquela meio guerra sem arma, né? Os militares saíram aqui de Belo Horizonte, aí eles foram pra Brasília, aí eles tomaram Brasília inteira, cortaram as comunicações, foi meio um cerco assim que acabou com o João Goulart sendo deposto porque disseram que ele não tava mais, ele tinha abandonado assim a presidência do Brasil. E da noite de 31 de março de 1964 até 1º de abril de 64, estava feito o golpe militar no Brasil. E o primeiro presidente militar foi o Humberto de Alencar Castelo Branco, que era, né, uma alta patente lá do Exército. Declaro empossado na presidência da República dos Estados Unidos do Brasil, Sua Excelência, o senhor Humberto de Alencar Castelo Branco. E essa notícia durou bastante aí, né? Durou mais de 20 anos. O negócio foi triste. Mas para falar do próximo lugar, a gente tem que ir um pouco antes, assim, do golpe de 64 e um pouco depois ali onde está acontecendo o Beatty Night, né? Porque muita gente se lembra do acidente que matou o Juscelino Kubitschek, olha só. Aqui, na altura do quilômetro 165 da Via Dutra, em Engenheiro Passos, distrito de Resende, o ex-presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira perdeu a vida. Ele vinha de São Paulo quando seu carro se chocou com uma carreta que vinha em sentido contrário. Então, pra você que não sabe ou não lembra, Juscelino Kubitschek foi um dos presidentes mais famosos aqui do Brasil. E infelizmente ele teve esse acidente em 1976. Por que é uma notícia importante? Porque só 300 mil pessoas foram no funeral do Juscelino Kubitschek, né? E ele teve grande importância na história do Brasil. Ele começou a carreira política aqui sendo prefeito de Belo Horizonte. E foi aí que ele começou o primeiro contatinho dele, né? Que tinha um lugar novo aqui que ele queria fazer, que era a Pampulha. Você deve saber que hoje a igrejinha, o complexo arquitetônico da Pampulha, é um patrimônio histórico mundial, né? Depois disso, o Juscelino Kubitschek, né, foi governador de Minas Gerais. E depois da morte de Getúlio Vargas, ele lançou a candidatura dele à presidência. E o slogan dele ficou muito famoso, né? Que eram 50 anos em 5. E realmente ele foi um presidente que acelerou bastante as coisas, né? Não tinha muita burocracia com ele na história. Por exemplo, desde 1891 já era previsto uma nova capital pro Brasil. Mas nenhum presidente quis fazer isso, porque era um negócio que, né, que trabalheira que ia. E não, ele
pegou isso aí pra fazer. Tanto é que em 3 anos, a partir de 1960, ele idealizou Brasília. E ele terminou isso em 3 anos. Você imagina 3 anos. Gente, que estágio da Copa que demorou menos que isso aí. O cara fez uma cidade. E como já tinha dado certo a experiência com a Pampulha aqui, né? Ele chamou o Oscarzinho, o jovem Oscarzinho. E aí ele projetou vários monumentos e prédios públicos, né? Na cidade de Brasília. Mas muita gente acha a morte dele meio controversa, né? Porque ele tinha sido caçado, que ele não podia se reeleger por causa, né, do regime militar, do Billy Knight. E até hoje fica esse mistério, né? Será que foi uma queima de arquivo? Pra ele não estar lá de novo no páreo, né? O que você acha que aconteceu? Põe aqui embaixo nos comentários. Outra notícia que mudou a história do Brasil aconteceu depois do Billy Knight, entendeu? A hora que o negócio tava ali fazendo a segunda transição. Que é aquele negócio, né? O pessoal tava afim do golpe de 64. Aí depois acharam, não acho melhor não, né? Vamos fazer mais passeata agora. Vamos pra diretas já. Só que quando elegeram um presidente civil, ele vai e ele morre um dia antes de tomar a posse, né? É claro que eu tô falando do Tancredo Neves. Olha só. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite. Então, ainda durante o Billy Knight ali, né, vários políticos da oposição se elegeram, né, políticos civis. E eles eram governadores e começou uma pressão muito grande para que o voto começasse a ser direto. Tinha gente que nem sabia como é que votava, porque nunca tinha votado na vida. Você acha que a eleição para presidente da República deve ser direta? Isso eu não sei, que eu nunca votei, né? Eu não sei se deve ser direto ou não. Eu não sei. E aquele negócio, né? Quando o movimento sai da rua, ele chega no Congresso. Se ele vai ser aprovado ou não, é já outros 500. E nesse caso específico, não foi. Mas o que aconteceu? Tancredo Neves entrou numa chapa junto com José Sarney. E dentro do Congresso, ele foi eleito, né? O primeiro civil que veio depois do Billy Knight. Só que aí tá lá, ele ganhou. Ele vai assumir. Ele é muito querido pelo povo. E durante a cerimônia, ele tem uma forte dor aqui no abdômen, né? E ele é internado às pressas. Depois de 39 dias, ele morre de infecção generalizada. E há um dia de tomar posse como presidente do Brasil. Então quem toma posse direto é o José Sarney, né? E daí pra frente a história você conhece bem, né? Ou seja, moral da história com esse ciclo aí das mortes dos presidentes, né? Gente, eu sei que é um saco votar, eu sei que às vezes parece que não resolve nada. Eu já fui mesário, eu já ouvi o pessoal falando assim, ah, não, e quem que eu voto mesmo? Quem que tá concorrendo aí? Vota direito, gente. Porque você tá vendo que o ciclo só se repete, só muda de um pro outro. Você tá vendo que tá muito 2018 essa história aí, né? Então, sem pender pra nenhum partido, eu tô te falando, só presta atenção no que você tá votando, pesquisa, tá? Eu fiquei sabendo que o Castanhari lá no Nostalgia vai fazer um vídeo falando de todos os candidatos, todas as fichas limpas deles ou não, o que eles fizeram, tá? Vê esse vídeo. São 4 anos, gente, entendeu? É muito tempo, 4 anos dá pra eu dominar o universo aí. Pode ser que não precise mais de presidente, né? Mas fica aí só o meu apelo, tá? Promessa, né? Você vai votar com consciência, ó, promessa de dedinho, hein? É pra sempre. Agora eu vou te contar uma história que eu acho que podia ser um roteiro. Eu não sei como não fizeram um filme com isso ainda. Porque em 2001 o Brasil parou pra assistir o sequestro da filha do Silvio Santos, a Patrícia Bravanel. Você lembra disso? O homem que sequestrou Patrícia Bravanel mostrou ser um bandido frio, capaz de ações inesperadas. O que aconteceu? Quando a Patrícia tava saindo da faculdade na época, né? Uns sequestradores pegaram ela e levaram pra algum lugar e pediram resgate. Aí todo mundo muito preocupado e tal, diz ela que começou a conversar com eles, que eles acharam muito legal, e no final das contas, ela voltou pra casa dirigindo o carro dela. Todo mundo ficou muito feliz, ela começou a dar entrevista, né? O Silvio Santos também, ele brincou com isso, olha só. Eu endosso e me surpreendo com esta filha que me dá um trabalho fora do comum. Eu devia pedir aos sequestradores que ficassem mais tempo com ela. Só que olha só o que acontece. O sequestrador, que era o Fernando Dutra Pinto, se hospedou num hotel com nome falso, né? A polícia rastreou que ele tava lá e entrou pra tentar fazer a prisão dele. O que acontece? Esse cara foge, mata 2 policiais e ele quebra a janela do prédio e desce, que nem Missão Impossível, tipo, usando as costas e o pé assim num vão que tinha do prédio, assim, ó, e escapa. E sabe pra onde que ele foi? Pra casa do Silvio Santos. Então, depois ele faz o Silvio Santos de refém e fica 7 horas lá. O Silvio Santos pede pra chamar o governador, pede pra chamar a polícia, negociador. A rua foi cercada pela polícia. Começava uma penosa negociação. O
O sequestrador, com 2 armas, mantinha o empresário na cozinha da casa. Só que depois de 7 horas de negociação, ele resolveu se entregar. Tudo que ele pediu foi tomar um banho na casa do Silvio Santos. O cara pediu pra tomar um banho na casa do Silvio... Ah, não. Eu não tô acreditando nisso, não. E trocar de roupa, ou seja, ele fez isso tudo pra ter uma roupa do Silvio Santos. Eu acredito nisso. É muito estranho isso, né, gente? Mas com certeza quem tava vivo nessa época lembra. Eu era pequenininho e lembro com detalhes disso aí. Foi uma coisa que ficou na memória dos brasileiros. Agora a gente vai para 2 de outubro de 1992, com uma coisa que realmente foi um negócio muito pesado que aconteceu aqui no Brasil, que foi o massacre do Carandiru. Olha só. Terminar as negociações com os presos do complexo penitenciário do Carandiru. A polícia de choque entrou no presídio fortemente armado. Durante 4 horas, a detenção viveu uma verdadeira guerra. 111 detentos são massacrados no pavilhão 9 do complexo do Carandiru. Então, o massacre no Carandiru foi uma briga generalizada que aconteceu no Carandiru, né? Que dizem, né, que começou por causa de uma partida de futebol e essa crise toda aconteceu no pavilhão 9, que os presos começaram a se rebelar, 2 facções rivais começaram a se matar ali. E como se o negócio não fosse feio o suficiente com isso, a polícia também entrou e depois, ouvindo várias versões, né, dizem que os policiais também fizeram uma chacina no Carandiru, o pau quebrou e foram contabilizados ao todo 111 mortes de prisioneiros. A versão dos policiais falava que os presos tinham entrado em conflito, né, eles acabaram morrendo. A versão dos presos diziam que os policiais executaram os prisioneiros a sangue frio. E a versão da perícia disse que os tiros que mataram essas pessoas foram feitos de fora da cela para dentro da cela, o que caracteriza um extermínio, se a gente pode chamar assim. E tanto é que em 2001, né, o coronel Ubiratã Guimarães, que era o encarregado dessa operação, foi condenado a 632 anos de prisão, mas depois ele se candidatou a uma vaga como deputado estadual. Gente do céu. Aí ele ganha, né, recebe alguns privilégios ali e ele foi absolvido de todas as acusações. Só que um tempo depois ele ser absolvido, né, o pessoal foi lá e deu uma leve assassinada nele, né, e escreveram no muro lá: aqui se faz, aqui se paga, fazendo uma clara referência aí, né, a esse acontecido que foi muito triste para a história do Brasil. Gente, agora em 1997, eu acho que esse negócio é o retrato do Brasil, o retrato do que não pode acontecer. Por acaso você lembra do índio Galdino, né? O Galdino Jesus dos Santos? Olha só. O índio Galdino Jesus dos Santos, de 44 anos, foi queimado vivo na madrugada de 20 de abril, enquanto dormia num ponto de ônibus em Brasília. Então, em 20 de abril de 1997, o índio Galdino estava voltando de uma festa do Dia do Índio. Só que como ele não conhecia muito bem a Brasília, ele tinha se perdido. Ele resolveu dormir no banco de ônibus. Só que, o que aconteceu? 4 jovens apareceram e tacaram fogo no índio. 3 desses jovens eram maiores de idade e um deles era menor de idade. E o argumento deles foi: a gente tava querendo só brincar, né? A gente não queria que ele pegasse fogo, porque a gente pensou que era um mendigo. Nada justifica isso. Olha que argumento terrível. E o que aconteceu? Os que eram maiores de idade pegaram 14 anos de prisão. Para variar, saíram depois de 3 anos com habeas corpus. E o menor de idade pegou 4 meses de serviços comunitários. Depois disso ele foi liberado. E saiu uma reportagem um tempo atrás que esse menor de idade, na época, prestou concurso e passou na polícia. E ele tava querendo entrar pra polícia. Aí deu uma treta danada, isso foi pra um processo, porque tem os bons antecedentes, né? Foi um negócio muito triste que a gente tem que saber que existiu pra que não se repita, porque isso é muito triste. Agora a gente vai para uma notícia também que abalou o Brasil. O pessoal ficou de luto vários dias, muitas polêmicas. Foi um caso muito comentado na época, que foi o assassinato da Daniela Pérez. Você lembra? O corpo foi achado num matagal numa rua deserta da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Os atores, que acabavam de gravar mais um capítulo da novela de Corpo e Alma, correram para o local do crime. Então, a Daniela Pérez era filha da Glória Pérez, né? E ela estava no ar numa novela que chamava de Corpo e Alma, que por acaso era escrita pela mãe dela. Ela tinha 22 anos nessa época e ela estava despontando como uma... Sabe a nova queridinha do Brasil? A nova estrela maior do Brasil? Só que esse trajeto dela foi interrompido, né? No dia 28 de dezembro de 1992. 15 anos atrás, o corpo de Daniela Pérez foi encontrado num matagal na zona oeste do Rio. A atriz e bailarina
foi friamente executada a golpes de tesoura. E todo mundo ficou pensando, né, o que podia ter acontecido, até que descobriram que isso tinha a ver com Guilherme Pádua, que era o par romântico dela na novela. E foi um caso que parou o Brasil mesmo, todo mundo queria saber a notícia, o que tinha acontecido, por que aquilo tinha acontecido, né? Até os atores da Globo também fizeram apelo à população para achar o Guilherme, que estava foragido nesse momento. Foi um negócio bem tenso. Um advogado passou pelo local do crime e viu 2 carros parados. Desconfiado, ele anotou as placas e chamou a polícia. Quando chegaram aqui, os policiais encontraram o corpo da atriz e apenas um carro. Eles foram até o estúdio de gravações e descobriram que o outro carro era do ator Guilherme. Uma das placas estava adulterada, mas depois eles conferiram, né, e viram que o carro era dele. O carro estava lavado também, ele tinha acabado de lavar o carro, que levantou bastante suspeitas. E ele acabou confessando o crime. Depois disso, ele e a ex-esposa ficaram presos até 1999. Com certeza a gente pode falar que esse foi um dos casos que parou o Brasil. Gente, mais um assassinato a sangue frio e triste. O que leva a pessoa a fazer um negócio desse, né? No dia 23 de julho de 1993 aconteceu a chacina da Candelária. Você já ouviu falar? A tragédia vitimou crianças, adolescentes e também 3 homens inocentes que ficaram 3 anos na cadeia, acusados de um crime que não cometeram. Acontecia que em frente à igreja da Candelária ali, né, no Rio de Janeiro, tinham muitas crianças de rua, normalmente abandonadas lá, e elas ficavam por ali, porque elas não tinham pra onde ir. Só que de vez em quando, por causa de drogas ou cola de sapateiro, né, os policiais levavam essas crianças, detiam elas e levavam pra delegacia. Mas uma certa vez que um policial fez essa apreensão e levou pra delegacia, como ele acusou a criança de vender cola de sapateiro, e isso não é uma droga que ele podia fazer uma prisão por isso, essas crianças falaram com esse guarda, né, caçoaram dele. O policial Emanuel se irrita com a liberação dos menores. Deixa paz. O Emanuel volta pro batalhão e lá eles brincam com o Emanuel. Olha, tá vendo aí? Você nunca prendeu ninguém, quando vai prender, olha a confusão que deu, ainda vai ter que pagar o vidro da viatura. E pra se vingar, parte da polícia mais maluca ali ameaçou fazer um extermínio dessas crianças. Os policiais militares passavam e ameaçavam. Ó, o dia tá chegando. Vocês vão morrer todos, nós vamos fazer isso e aquilo. E em 23 de julho realmente aconteceu, várias crianças dormindo, eles chegaram à noite e começaram a disparar contra essas crianças, a queima-roupa, a sangue frio, foi um negócio muito triste. 8 jovens e crianças mortos e um gravemente ferido. Claro que os direitos humanos, né, entraram na história, só que isso, você vê que violência realmente gera violência. Porque anos mais tarde, eu já contei pra vocês a história do ônibus 174, que tá no Plantões da Globo Mais Traumatizantes, alguma parte aí. O Sandro Barbosa do Nascimento, que era o sequestrador desse ônibus, estava nessa chacina da Candelária. Então violência realmente é uma coisa que não resolve, né? É como se fosse passar o bastão pra frente. Se você perpetuar, o negócio vai continuar. E com certeza foi uma notícia que abalou muito o Brasil. Mas agora, pra gente fechar, vamos falar de uma notícia recente que abalou o Brasil mesmo. E é um negócio que a gente tem que pensar na hora da gente votar, pra ver quem que preocupa com essas coisas. Claro que eu tô falando do incêndio do Museu Nacional, olha só. A imagem é muito forte, a gente vê aí um dos principais museus do Rio de Janeiro, com mais de 200 anos de existência, que está pegando fogo neste momento. Gente, o Museu Nacional do Rio de Janeiro completou recentemente 200 anos. E por um descuido, né, falta de verba, falta de interesse, foi uma tragédia anunciada. O pessoal falou que tava faltando verba, falando que as condições do prédio eram horríveis, né? Um negócio antigo, de madeira. Claro que ia pegar fogo. Como é que um prédio desse não tem nada contra incêndio, né? Já foi muito falado, né? Mas pra você que não sabe, tinham mais de 20 milhões de itens naquele museu, né? Várias coisas de pesquisa, né? Várias pessoas que trabalhavam com essa área tinham coisas ainda pra serem descobertas lá. E esse negócio foi pro saco. Você tá entendendo como é que isso é horrível? Como é que isso atrapalha o desenvolvimento do Brasil? E que nem eu falei no vídeo anterior, por exemplo, a Luzia, né, que era o crânio mais antigo visto aqui na América do Sul, mais antigo achado aqui, a primeira brasileira, se perdeu no fogo. Vários fósseis, várias coisas, gente, é muito triste esse negócio todo. Então muita gente pediu pra falar sobre isso, né, como uma tragédia recente. A gente fala de coisa antiga, mas eu acho que é importante a gente mostrar as coisas que aconteceram no passado tem que ser aprendidas pro pessoal usar no futuro. A gente tá repetindo a história de novo, a mesma coisa tá sempre acontecendo, perdendo, né, coisas valiosas por causa de descaso. Então talvez, gente, tá na hora da gente pôr a mão na consciência e ver o que a gente quer pro futuro, né? O primeiro passo é você votar com consciência, tá? Então, compromisso meu e seu aqui, ó. Nós vamos votar sabendo o que nós estamos fazendo pra gente poder cobrar depois, tá?
Bom, meu amigo, se você gostou desse vídeo, faz o seguinte, ó, manda pra todo mundo, joga seu pão de queijo no like aí, meu filho. E não esquece de me seguir no Instagram, hein, você pode participar da festa de 1 milhão do Nerd Show. Vai lá no Instagram, @canal Nerd Show e participa, tá? Todas as instruções estão lá, tá no primeiro link da descrição, o Instagram, vai lá, participa e eu espero você na minha festa lá, tá? Pra gente fazer, eu perguntava, do you wanna dance? Vai lá que eu tô te esperando, hein? Participa! Bom, eu vou ficando por aqui, mas no próximo domingo, às 11 horas da manhã, eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês, então adeus!